somente pra te dar. Eu sei que vale a pena viver a tua unção em mim, Senhor. Por isso não vou esperar. Eu sou o templo de Deus. Amém, queridos? Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, Ciro dá uma ordem a Zorobabel para que Zorobabel levasse um grande número de judeus de volta para reconstruir então o templo em Jerusalém. Ciro permitiu isso, mesmo Ciro sendo o dominador na época de Judá, porque Judá era dominada pela Babilônia. Ciro permite que Zorobabel volte para Jerusalém para reconstruir o templo. Então nós vamos entrar aqui no texto, Esdras capítulo 4, versículo 1, diz assim: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhe disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos, desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jeshua e os outros cabeças de famílias lhe responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Versículo 4. Então, agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-os no edificar. Até aqui por enquanto. Olha só. Zorobabel recebeu uma missão. Ciro foi somente um instrumento, mas a missão a Zorobabel de reconstruir o templo de Deus era uma missão dada pelo próprio Deus. Deus deu uma missão para que Zorobabel voltasse para Jerusalém com as pessoas e reconstruísse o templo para que o Deus voltasse a ser adorado naquele lugar. E quando Zorobabel volta para Jerusalém, que ele começa a trabalhar na reconstrução do templo, então imediatamente o que aconteceu foi com que os inimigos de Deus se levantaram, primeiro para forjar uma falsa amizade. Nós queremos trabalhar junto com vocês, nós queremos fazer a obra que vocês estão fazendo. Mas em Zorobabel, em Jeshua e sobre esses homens de Deus havia o Espírito chamado, que eu sempre peço a Deus, estava conversando com o pastor Paulo vindo para cá, eu peço a Deus que Ele sempre me conceda isso, que é o Espírito de discernimento dos Espíritos. Então eles entenderam que aquelas pessoas que estavam querendo ajudar, na verdade eles estavam com más intenções. Deus precisa de homens e mulheres que entendam a necessidade de permitir com que o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos conceda esse dom de discernimento dos Espíritos. Porque nem sempre as pessoas que estão do nosso lado são pessoas que estão trabalhando a favor do reino de Deus. Muitas pessoas estão do nosso lado, mas elas fazem, muitas vezes são até usadas pelo diabo para fazer você, líder, se cansar com as pessoas, com as situações, sendo que há uma grande obra que Deus colocou nas suas mãos para se realizar. Quando Zorobabel volta para Jerusalém, sabe qual era a visão de Zorobabel? Deixa o Espírito Santo falar com vocês. Você vai entendendo algumas coisas nas entrelinhas que o Espírito Santo vai falar. 70 anos depois do cativeiro, o templo de Deus estava destruído. Como é uma casa em ruínas? Como é uma casa destruída? Não é? Hoje nós temos aí caminhões, empilhadeiras, tem caçamba, não é? Graças a Deus. Mas imagina a visão de Zorobabel quando ele chegou em Jerusalém e viu o templo de Deus naquela condição. Imagina a destruição que Zorobabel viu. Imagina que ele olhou para a cidade de Jerusalém, a cidade estava destruída. Ele olha para o templo está destruído. E Deus deu a missão para Zorobabel reconstruir o templo dele. Eu acredito que muitas vezes nós olhamos para algumas situações que nós passamos em nosso ministério
E uma palavra rápida, mas muito poderosa, abate o nosso coração, que é o desânimo. Muitas vezes nós olhamos para a igreja que Deus nos colocou, começamos a observar algumas situações. O inimigo ele só precisa de uma boca. Quando ele acha uma boca com perna e braço, ele usa bastante, né? Aí chega pessoas para você e diz: olha, é muito difícil essa obra, não dá, essa igreja não tem condições e tal, aquela coisa. Vem tentando trazer um desânimo ao coração da liderança. Porque a palavra de Deus diz que se o inimigo conseguir atingir o líder, ele vai matar as ovelhas. O Senhor deu uma missão a cada um de nós. O Senhor deu uma missão de reconstruir a casa dele. Sabe qual é a casa dele? Não é a igreja que nós trabalhamos tanto para deixar ela o melhor possível para receber as pessoas. Mas a casa de Deus hoje são as pessoas. E quando nós começamos a trabalhar na reconstrução da vida dessas pessoas, da vida de famílias, muitas vezes as pessoas mesmo se levantam contra nós, tentando nos desanimar. Muitas vezes nós olhamos para a dificuldade que é: meu Deus, é muito difícil. Imagina Zorobabel vendo aquele monte de entulho, aquele monte de madeira apodrecida, aquele monte de cimento, de pedras, né? Aquele monte de construções destruídas. Como reconstruir algo sem as ferramentas necessárias? Sabe por quê? Eu estava conversando com o pastor de Cabo Frio esses dias, da maior igreja de Cabo Frio. Ele tem 2.500 dizimistas na igreja dele. A igreja está comprando tudo lá, né? O bairro, tudo, o quarteirão todo a igreja está comprando. E ele falou para mim assim: pastor, eu não tenho ovelha, eu não tenho obreiros suficientes para cuidar da obra. Eu trabalho demais, a minha igreja é grande, eu trabalho demais. Mas Deus tem, é muito poucas pessoas que têm o coração na obra do Senhor. Muita gente quer, mas pouca gente quer doar. Então muitas vezes isso traz um desânimo, traz um cansaço. Nós olhamos para as destruições, nós olhamos para tudo aquilo. Mas nós precisamos lembrar nessa manhã que, independente do grau da destruição que as pessoas chegam até nós, Deus colocou em nossas mãos uma missão, que é a missão de restauração de vidas. Aleluia. Eu não sei qual foi o motivo que Deus me escolheu, porque eu sei que teria muita gente melhor. Não sei qual foi o motivo que Deus te escolheu, mas eu sei que Deus olhou para cada um de nós e viu dentro de nós um motivo. E por este motivo, o Senhor nos levanta, muitas vezes fragilizados, muitas vezes limitados. Aliás, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês: todos nós somos limitados. Todos nós. Porque se nós não fôssemos limitados, nós não éramos dependentes. Na nossa limitação, na nossa fraqueza, o poder de Deus se manifesta e se aperfeiçoa. Amém, queridos? Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Sabe qual foi uma coisa muito ruim que aconteceu com Zorobabel também? Quando ele começou a reconstruir o templo. Aqueles antigos que conheciam o templo anterior, o grandioso templo de Salomão, aquele templo maravilhoso que Salomão construiu, gigante. Aqueles que conheceram o primeiro templo, eles olharam para Zorobabel, limitado, com poucas pessoas, com poucas condições, mas trabalhando, fazendo a obra de Deus acontecer naquele lugar. E as pessoas chegaram para ele e disseram assim: que saudade do templo antigo. E o templo de Salomão, que era o templo. Aquela era uma igreja grande, aquilo era bom. O templo que não volta mais. Eu quero dizer algo para você, queridos. A cinza do altar de hoje foi a glória que queimou ontem. Glória. É ou não é? Você sabe o que Deus quer que nós façamos com a nossa vida primeiro, para depois atingir a igreja? Porque primeiro começa com você. Primeiro começa na cabeça, que é você. Deus quer que a gente venha remover essas cinzas da glória do Senhor que queimou ontem. E Deus quer que nós coloquemos mais lenha na fogueira do nosso coração, para que o fogo dele venha queimar novamente. Quanto tempo faz que o fogo do Senhor não arde no teu coração? Quanto tempo faz que você só olha para as ruínas? Ruínas do templo, ruínas de Jerusalém, as ruínas.
sendo que Deus colocou uma missão nas suas mãos. Por mais difícil que seja, Deus colocou uma missão nas suas mãos. Sabe por quê? Porque Deus conhece teus limites. E Deus sabe que na tua limitação, se você buscar o Senhor, Ele vai colocar as condições na tua vida para que você possa ser um homem e uma mulher que conseguiu realizar a promessa, conseguiu realizar os feitos de Deus para a tua vida. E lá na frente, você vai poder dizer, como eu sonho um dia poder ainda dizer, como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, guardei a fé. Deus me deu uma missão. Eu lutei, mas eu cumpri os propósitos do Senhor na minha vida. Gente, o tempo de Deus não é para você. Tira isso da sua cabeça. O tempo de Deus é para que o propósito dele se cumpra em você, para que possa se cumprir através de você. Quando eu entendi isso, meu Deus, eu passei a confiar mais assim. Um dia Deus me disse que, através da palavra dele, é lógico que está na palavra dele, nós já lemos quantas vezes, mas tem um dia que a revelação vem, né? Um dia o Senhor falou para mim assim, através da palavra: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para ter fins que desejais. Deus tem uma aposentadoria maravilhosa para cada um de nós, para ter o fim que desejais, mas nós ainda não estamos no tempo da aposentadoria, nós estamos no tempo do trabalho, estamos no tempo de arregaçar as mangas, estamos no tempo de fazer acontecer a obra de Deus, porque Deus podia ter mandado um anjo, Deus podia ter mandado uma pessoa com mais saber do que eu. Não é? Mas Deus viu algo em nós. Eu não sei.